Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Hoje temos uma conversa sobre o Evangelho de Jesus. Mas antes, vamos fazer uma prece? Você já pegou a sua água? É bom. Se não pegou, vai lá, dá uma pausa no vídeo e vai lá e pega a água, que depois ela vai ser fluidificada pela espiritualidade. Já pegou água? Vamos fazer uma prece. Feche os olhos. Ai, Senhor Jesus, dá-nos o relicário da Tua luz. Instala, Senhor, em nosso coração as sementes do Teu Evangelho de amor e de perdão. Que nós possamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver e corações de amar. Que nós possamos, acima de tudo, perdoar. Que nós possamos, a partir de agora, darmos um grande passo na transformação íntima de cada um. Que possamos, Senhor, compartilharmos da luz do Teu amor. Que assim seja. Tem uma frase de Jesus, está no livro de João, capítulo 13, versículo 17. Uma frasezinha que as pessoas leem e não refletem sobre ela. Jesus fala mais ou menos assim: Amados, se sabeis estas coisas, bem-aventurados, se as praticardes. Como é que é? Jesus diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados, se as praticares. Então, Jesus coloca aí um se, um condicionante. Se sabemos que coisas são essas que ele estava falando. Ora, as coisas do reino de Deus, que Jesus identificou geograficamente dentro do território sagrado do nosso coração. O reino de Deus é uma construção íntima, intransferível, indelegável, que a responsabilidade pertence a cada um de nós. A construção desse reino de Deus baseia-se em pilares de sustentação, que nós poderíamos nominá-los. O primeiro pilar, ora, o principal esteio é amar sobre todas as coisas a Deus nosso Pai e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o principal. Nas palavras de Jesus, toda a lei, todos os profetas estão aí. E olha que não era apenas os 10 mandamentos, não. Eram os 613 mandamentos da Torá, do Velho Testamento. São 613. E o maior de todos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então aí já temos uma lição de casa. A gente ama a nós mesmos. Como é que está a nossa autoestima? Como é que está a nossa consciência? Nossa consciência está bem ou mais ou menos bem? Allan Kardec pergunta aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus. E os espíritos respondem: nas vossas consciências. E Kardec então interpela mais uma vez os espíritos: ora, se estão escritos nas nossas consciências, por que é preciso vir de tempos em tempos mensageiros, tarefeiros, missionários para as lembrar? E os espíritos disseram: pelo nosso egoísmo, a gente faz questão de esquecer aquilo que está na nossa consciência. Então, quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, isto é,
dar para as coisas da espiritualidade o seu devido valor e as coisas da materialidade, do materialismo, o seu devido valor. E ao próximo como a nós mesmos, nós estamos nos amando, nós estamos fazendo coisas boas para a gente, nós estamos mantendo em dia nosso casarão mental, porque é aí que se edifica o reino de Deus, a felicidade. E a felicidade é uma construção de dentro para fora. O desejo é de fora para dentro. Então eu desejo um carro, eu desejo um tênis, eu desejo uma moto, eu desejo um celular novo. Eu vou lá. Me perco em dívidas para tentar alimentar algo que não se pode alimentar com coisas do materialismo, com as coisas da matéria. Esse algo, essa fome, esse espaço, esse vazio que muitos de nós sentimos, é essa necessidade da reconexão com Deus. Deus está dentro de cada um de nós. Então nós precisamos nos conectar com Deus. Bom, quando Jesus fala, se sabeis essas coisas e não a praticardes, então nós precisamos praticar. Mas como que nós vamos praticar essas coisas fantásticas do Evangelho? De perdoar 70 vezes 7 vezes, de compartilhar o pão, de visitar os doentes, dar de comer, dar de beber aos famintos e sequiosos. Com uma vida muito complicada. Essa pergunta Kardec fez lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Kardec perguntou, mais ou menos assim: qual o meio mais prático de nós evoluirmos? E o Espírito responde: conheça a ti mesmo. Percebeu? Conheça a ti mesmo. Jesus diz: amar o próximo como a ti mesmo. Então, é de dentro para fora. E aí Kardec diz para o Espírito: nós sabemos a profundidade dessa frase, conheça-te a ti mesmo, mas explique melhor. E aí o Espírito explicou. Ele disse: fazei como eu fazia quando estava aí na Terra. Todas as noites, ao adormecer, eu questionava a minha consciência. Perguntava para a minha consciência se eu tinha feito alguma coisa ruim, se eu tinha feito coisas boas, se eu tinha perdido a oportunidade de ajudar alguém, se alguém tinha motivos para falar mal de mim. Então é esse exame de consciência todos os dias que nós devemos fazer. E aí a gente vai saber se a gente está em dia com a nossa consciência. A gente vai saber como é que está a arrumação da nossa casa mental, do nosso coração. As coisas nós já sabemos. As informações Jesus já trouxe. Perdoar 77 vezes, dar de comer e de beber, amar o próximo como a si mesmo. As informações nós já temos, mas e a transformação? É isso que a gente precisa começar a fazer. E Jesus não quer super-heróis. Jesus quer pessoas de boa vontade. Jesus quer que a gente dê um pequeno e importante primeiro passo. Ora, e esse primeiro passo é sempre um pequeno passo. Silenciar durante uma conversa em que alguém fala mal de alguém que não esteja presente. Não transmitir uma notícia que você não sabe se é verdade ou não. Estou falando da fofoca, tá bom, gente? Para explicar direitinho. Fazer o evangelho no lar é bom, uma vez por semana. Faça sozinho, se reúna com o seu gato, com o seu cachorro, com o seu papagaio, com o seu marido, com seus filhos, enfim, com quem quiser, quem tiver um pouco de boa vontade. Leia lá um livro de mensagens, faça uma prece, ponha água para fluidificar.
você tiver dúvida, o Lela ensina a fazer o Evangelho no lar. Uma vez por semana. Não é uma vez a cada hora. Não são 3 vezes ao dia, como os muçulmanos rezam. É uma vez por semana. Mas fazer o Evangelho no lar. Ora, a gente sabe. Seremos bem-aventurados se as praticarmos. Então, Jesus, ele vem, ele explica, ele ensina, ele fala, e o seu discurso é retumbante, e o seu discurso é comovente, e o seu discurso, ele nos encoraja. Mas, se o discurso encoraja, é o exemplo que arrasta. É a união da teoria e da prática. Então, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas, a gente percebe a grandiosidade do cosmos, que por mais errado que nós estejamos, que por mais coisas horríveis que nós fizemos, nós vamos poder resgatar os nossos erros, reparar o erro que fizemos e construir o reino de Deus em nosso coração. Assim fazendo, seremos bem-aventurados. Então, a nossa prática precisa de pouco em pouco, o nosso dia a dia, os nossos atos, o nosso agir tem que, de pouco em pouco, ir se modificando. É o que a gente chama de reforma íntima. Sair do discurso e fazer uma prática. E aí, quando você pratica aquilo que você aprendeu, você reflete sobre aquilo que você aprendeu. Aí você instala aquilo dentro da sua mente, dentro da sua nova rotina. Uma nova rotina de um novo dia a dia, de ser mais gentil com as pessoas, de praticar a caridade, de procurar ajudar o próximo. Não existe felicidade isolada. A felicidade é uma construção íntima, mas ela só virá na relação que nós tivermos com o próximo. Não foi assim que Jesus falou? Amar o próximo como a si mesmo. O amor não se realiza de maneira isolada. O amor se realiza na nossa relação com o outro. O amor que Jesus pregava era o amor ágape, o amor incondicional ao outro, e eu entendendo que o próximo, que o outro, também é filho de Deus. E se ele estiver fazendo coisas erradas, vai chegar um dia que ele vai melhorar. Se não for nessa encarnação, na próxima, ou na próxima, ou na próxima. Não vai se perder. É uma criação divina. E contém em si o germe da perfeição. Cada um de nós contém em si mesmos essa fagulha divina, essa chama que muitas vezes está lá bem pequenininha, mas que ela pode crescer quando a gente faz uma prece, quando a gente ajuda alguém. Então a construção dessa nova pessoa que é cada um de nós, desse reino de Deus, ela é nossa, cada um tem que fazer o seu. O que a gente pode fazer com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, é conversar, e a nossa maior caridade seria exemplificar. Copiar Jesus. Sermos imitadores de Jesus. É isso que Jesus quer. Que nós possamos fazer um pouquinho daquilo que ele fazia. É disso que o Evangelho de Jesus trata. Da transformação do mundo a partir da coisa mais importante do mundo. Cada um de nós.
Nós somos as coisas mais importantes do mundo, a partir do olhar de cada um. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente desenvolve a empatia, quando a gente procura ajudar o próximo, a gente cresce, a gente se transforma e o nosso exemplo acaba transformando o outro. Porque o ser humano aprende imitando. O ser humano aprende as coisas copiando. É assim que a gente aprende a falar, a andar, a se comportar em sociedade. E é na família que a gente transfere esses valores. É na família que a gente fornece os referenciais para que as crianças que vão ali convivendo conosco tenham a noção de como se devem comportar perante o outro, perante o próximo. Deixarmos de atender aos apelos do nosso instinto e começar a desenvolver o nosso intelecto evangelizado, o nosso conhecimento sob a ótica do Cristo, sob a ótica de Jesus, de que ninguém é feliz sozinho, de que o mundo precisa de todos nós, de que existem muitas lágrimas para serem secas e cada um de nós pode fazer a diferença na vida de alguma pessoa. Cada um de nós. Quando a gente faz uma prece, segundo o primeiro livro do Chico Xavier, Cartas de uma Morta. Uau! Sim, um livro psicografado do Chico e pelo espírito da mãe do Chico. E ela fala uma coisa interessante nesse livro. Todas as preces são registradas no plano espiritual. Todas as preces. Você faz uma prece, mas prece de coração, nossa Deus, não só de boca para fora. É a intenção que você põe na prece, é a intenção, a emoção que faz com que ela seja registrada no plano espiritual. Por isso que Jesus diz: pedi e obtereis, busca e acharás, batei e se vos abrirá. Entendeu? Então faça a prece. Faça a prece, exemplifique, de pouquinho em pouquinho, um pouco de cada vez. Ao final do dia, lembra da pergunta 919 do Livro dos Espíritos? Qual o meio mais prático da gente se transformar? E o Espírito disse para a gente se conhecer a nós mesmos e ao final do dia questionar a consciência. Esse Espírito é Santo Agostinho, um dos maiores filósofos do cristianismo, da cristandade. Então, hoje, antes de você adormecer, faz uma prece, pergunta para a tua consciência se você fez tudo que podia ter feito de bom, se deixou alguma oportunidade, e aí você se programa. No dia seguinte, você vai ficar vigilante, porque é isso que Jesus também diz: vigia e ora, nessa ordem, vigiai e orai. Então, vigilante, porque temos as informações, vamos de pouco em pouco aplicando os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, através dos pequenos atos de gentileza, através dos pequenos exemplos que a gente tem condições de fazer, e a gente vai se transformar numa pessoa melhor. As pessoas ao nosso derredor vão ser atingidas por esse nosso exemplo e vão sentir vontade também, nem que for um pouquinho. E aí a gente passa a ajudar Jesus. É isso aí. Espero que essa conversa nossa tenha valido de alguma coisa. E se não valeu, faça uma prece. Pede para Jesus abençoar todos nós. Eu, você, sua família. Porque a prece é a palestra que a gente faz
para a gente mesmo, e irradiando o nosso coração para a espiritualidade maior. Essa é a principal palestra, a nossa prece. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.